qual o seu nome completo? Aparecida Tomé Fiorense. E quando você era solteira, qual era o seu nome? Aparecida Tomé Garcia. Garcia? Aí quando você casou, você tirou Garcia. Eu falei Garcia, pegou o nome do teu avô, Fiorense. Ah, tá. E quando e onde você nasceu? Eu nasci em Itapuí. Hoje é Itapuí, naquela época era Bica de Pedra. É em São Paulo, estado de São Paulo? E você nasceu no hospital ou nasceu em casa? Em casa. Ah, e que dia que você nasceu? Eu nasci dia 1º de janeiro. 1º de janeiro. Só que no meu registro é dia 31/12, né? Porque naquela época acho que meu pai fez confusão, ou ele, ou lá no cartório fizeram confusão, né? Mas aí meu nascimento foi dia 1º de janeiro. Ah, certo. 1942. Isso. Ah, tá. Vamos ver. E como você era quando você era criança? Eu era uma criança assim que a gente na minha casa não tinha costume da gente sair para casa dos outros assim, brincar, assim, a gente brincava entre os irmãos, né? Tinha eu, tinha meu irmão, né? Esse que mora em São Paulo, né? Que é o Renato, e o tio Tonico. Mas que eu brincava mais era com o tio Renato, né? Que a gente ficava mais junto, né? Não tinha esse costume assim, a gente era mais assim, como a gente era da roça, né? A gente ficava mais assim, quando não estava em casa, estava na roça, né? Mas era assim. E você tinha quantos irmãos? 12. 12 irmãos? 12 irmãos? Não sabia, não. Tem? Fala aí quem você lembra. Tinha a minha irmã Tereza, tinha o meu irmão Manuel, tinha a minha irmã Ana, tinha o meu irmão Francisco, tinha o meu irmão Miguel, tinha minha irmã Lourdes, o irmão Tonico, o irmão Renato e eu, Aparecida. Acho que deu 9 aqui. Deu mais. Mais? E quando você era criança, você brincava do quê? Você lembra? A gente brincava assim de esconde-esconde, né? Brincava de gude, de esconde-esconde. Nós tínhamos uma porquinha, né? E a gente brincava com ela, nós escondia, e chamava ela vinha procurar a gente. Uma porca? E uma porquinha chamava Nica. Nica? Chamava Nica. Então era disso que a gente brincava. E boneca, brinquedo não tinha? Não, boneca de sabugo, de milho, de espiga de milho. E naquela época não tinha boneca assim, não. Naquela época as bonecas da gente era boneca de sabugo, era boneca de espiga de milho, quando era saía espiga de milho, com aqueles cabelinhos assim, né? A gente fazia trancinha nelas. Era nosso brinquedo. E você ia pra escola naquela época? Muito pouco, foi mais muito pouco. Pouco. Mas você aprendeu a ler e escrever, não? Você aprendeu depois. Aprendi depois na Bíblia, né? Que eu aprendi a ler na Bíblia, né? Tanto que eu leio na Bíblia. Mas tem coisas assim, às vezes, que as pessoas escrevem, muitas coisas, às vezes, eu entendo. Depende do jeito que a pessoa escreve, né? Tem letra que eu entendo, tem letra que eu não entendo, né? Mas escrever mesmo eu não escrevo. E quando você era criança, você convivia só com seus irmãos? Ou você tinha outros amigos, vizinhos, primos? Tinha sobrinhos. Sobrinhos seus? Tinha sobrinho, naquela época já tinha sobrinho. Ah, você era mais nova, uma das mais novas, não? Eu era das mais novas das minhas irmãs, né? Então eu tinha minha sobrinha, inclusive essa minha sobrinha que mora americana, né? Nós fomos criadas juntos, eu, ela, o irmão dela, fomos criados juntos, o tio Renato, né? Fomos criados juntos. Então, às vezes a gente brincava quando chegava a noite de semana, né? Então a minha irmã com o meu cunhado vinha lá na minha casa, né? E tempo de calor, então a gente ponhava as cadeiras tudo assim para fora no quintal à noite, né? E nós ficávamos brincando, brincava de cute, né? Com pé de pega-pega. Nós ficava pegando pagalinha, sabe o que é pagalinha? Não. Sabe, aqueles bichinhos que acendem, tem uma luzinha atrás. Ah, vagalume? Vagalume. Então, a gente ficava, corria atrás deles, pegava eles, né? Então, nossas brincadeiras era isso. Certo. E como que era a casa que você morava quando você era criança? Era uma casa pequena, uma casa... A casa que eu morava era uma casa grande, era um sítio que eu morava, né? E uma casa boa, né?
Tinha de tudo, né? Uhum. Naquela época não tinha de tudo. Tinha energia e tudo? Não. Não tinha energia? Luz lamparina. Lamparina? Luz de lamparina. Naquela época era muito difícil, né? Luz mesmo era só na cidade, né? Uhum. Nós mesmo no sítio era a luz das estrelas e a lua, né? E dentro de casa era a lamparina, né? À noite, À noite, né? Então a casa era muito boa, né? Tinha de tudo, né, gente? Não tinha luz, não tinha essas coisas. E tinha, o fogão era a lenha? Com a lenha, né? A gente hoje, não sei se existe mais, naquela época tinha, a gente falava cartola, uns falavam cartola, outros falavam tina, de água, aquelas cartolas de vinho, sabe? Ela tinha com aquele arco em volta, assim, para segurar as bandeiras, né? Então nós enchia aquela de água, né? Carregava água na cabeça. E tinha galinha, tinha esses bichos? Tinha galinha, tinha porco, tinha fogão de lenha, tinha forno para fazer pão, tinha panela de milho, né? Tinha rancho com charrete, nós tinha charrete. Nós tinha Cavalo também, não? cavalo, né? Puxava o charrete. Quando eu ia no mercado naquele tempo não era mercado, era venda. Ia na venda você compra, então a gente, meu pai, né, teu bisavô, pegava o charrete, pegava a égua, então o nome da égua. O nome da égua era pilintra, uma égua meio avermelhada, sabe? Então punhava no charrete e ia fazer despesa, né? Fazer compra, né? Só que naquela época a gente comprava só o querosene, comprava, por exemplo, a farinha, o sal, o açúcar, né? O que mais a gente comprava? Era o que a gente comprava. Porque O resto tinha da fazenda. né? Tinha arroz, né? E o que você sente saudade de quando você era criança? Você sente saudade de alguma coisa? Quais são os melhores momentos que você A gente lembra? lembra, né? A gente lembra de quando a gente era criança. A gente tem saudade, né? Daquela época, né? Os irmãos da gente, que a gente brincava. Saudade da família, que hoje, né? Um dia partiu. E como que chamava? Hoje a gente não tem mais, né? Então a gente lembra daquela época, né? Que a gente, aquele tempo gostoso, que chegava assim, de fim de ano, assim, vinha assim, minhas irmãs, meus irmãos, né? Sobrinhada, né? Então era muito gostoso, a gente lembra dessa época, a gente tem saudade. A gente tem saudade do lugar que a gente morava, que nem mesmo nesse sítio que eu estava falando para você, né? Um sítio muito bom, muito gostoso, né? Então, às vezes, até mesmo quando eu deito na cama, hoje não é tanto, mas no tempo eu deitava na cama e eu ficava lembrando, sabe? Eu via certinho aquele sítio, sabe? Eu via certinho as coisas. Eu lembro que tinha na casa e para cima da casa tinha um cafezal. E tinha uma carreira de erva cidreira grande, enorme, né? E para baixo da carreira de erva cidreira tinha uma carreira de pé de maravilha. Sabe o que é maravilha? É uma plantinha cheirosa. Da flor. Dá. E era de diversa cor. Tinha vermelho mesclado de amarelo, tinha amarelo mesclado de branco, tinha muito. E tinha um perfume, mas um perfume que era uma coisa louca, sabe? Então eu lembro, todas essas coisas eu lembro, tenho saudade, sabe? Aquele tempo tão bom, tão gostoso, que a gente tinha muita fartura, né, naquela época, né? Então eu lembro, eu tenho muita saudade. E como chamavam seus pais? Meu pai chamava Sebastião Tomé Martins. E a minha mãe, Rafaela Garcia Gimenez. E você lembra de onde eles são, onde eles nasceram? Meu pai nasceu na Espanha. A cidade que ele nasceu era Málaga. A cidade de Málaga. Eles vieram. Meu pai, eu não sei que idade que ele veio da Espanha. Agora, minha mãe nasceu em Lucena, na Espanha também. Minha mãe veio com 10 anos da Espanha. Eles vieram embora, tanto meu pai como minha mãe vieram embora da Espanha por um tempo de uma guerra que teve, né? Então eles vieram embora fugidos de lá, né? Da guerra, né? E eles trabalhavam com o quê? Na roça. Na roça? Trabalhavam na roça. E na roça tinha o quê? Era milho? O que era? Tudo. Café, né? Quando ia trabalhar, tinha cafezal, carpia o café. Quando chegava na época da colheita de café, colhia café, né?
apanhava o café do pé de café, né? Depois rastelava, banava, né? E sacava, levava na tuia, né? E o que você lembra dos seus pais? De quando você era menor, criança, assim, que você lembra deles? Eu lembro dos meus pais, assim, né? Aquela vida, né, de roça, né? Meu pai trabalhava na roça, minha mãe também, né? Quando chegava no tempo da colheita, minha mãe também ia ajudar na colheita, né? Dar café. E eu lembro, minha mãe na cozinha fazia as coisas dentro de casa, comida, fazia pão, né? Fazia coisas assim, né? E você chegou a conhecer os seus avós? Não. Não? Não conheceu? Eles faleceram, tipo, Então, quando você era criança, não? Eu não conheci porque eu já fui Era mais a nova. última de todas, né? Mesmo assim, Você é a última de todas? Então, eu não cheguei a conhecer também por causa que meu pai e minha mãe, meu pai acabou brigando com meu avô, né? E de raiva ele pegou a minha mãe e foi embora, mudou para outro lugar. E nunca mais a minha mãe viu a família dela. E o nome dos seus avós, você sabe? Você não chegou... Os meus avós, não. Você não sabe? O nome do meu pai e da minha mãe. Só o nome do seu pai e da sua O mãe? nome do pai do meu pai, que você não perguntou, É. o nome do meu avô, do pai do meu pai, É. ele chamava Miguel Miguel. Tomé. E a minha avó, Maria Martins. Ah, tá. E o meu avô, por parte da minha mãe, Rafael Garcia Gimenez. E a minha avó, Antônia. Não, meu avô era Rafael Garcia, minha avó era Antônia Gimenez. Então você lembra o nome deles? Lembro de todos eles. Tá. Só não chegou a conhecer eles. Só não cheguei a conhecer. Uma coisa que eu gostaria tanto é ter conhecido, né? Meus avós. Acho que é tão bom de conhecer os avós, né? Às vezes, nenhum também. E você tinha tio, tia, ou você não chegou a conhecer também? A única tia que eu cheguei a conhecer foi uma irmã do meu pai. Por parte de pai. Uhum. Por parte de pai. Mas sua mãe tinha irmãos? Tinha. Mas você não chegou a conhecer? Não cheguei a conhecer. E primos também você chegou a conhecer? Também não cheguei a conhecer. Não. Não. Entendi. Aí depois, como que foi quando você virou adolescente, foi virando mocinha? O que você lembra dessa época? Eu lembro sim que a minha vida sempre foi assim, vamos dizer. Naquele tempo, Jéssica, aquele tempo era muito diferente de hoje, sabe? Naquele tempo os pais não deixavam a gente sair, era em casa mesmo. Saía de casa para trabalhar, de casa, da roça para casa. Eu tinha amigas. Então, quando chegava assim, de fim de semana, às vezes eu ia na casa das minhas amigas, né? Mas era muito diferente de hoje, né? Eu ia na casa dela, elas iam na minha casa, né? Mas era diferente, não saía que nem hoje, a gente saía, assim. Não, era uma coisa diferente de hoje. Mas a gente tinha amiga, né? A gente tinha amiga. E o que você gostava de fazer? Você lembra gostava de fazer alguma coisa? Eu toda a vida eu sempre gostei de cozinhar. Cozinhar? Sempre gostei de cozinhar. Sempre gostei do serviço de casa. Então, lavar roupa, sempre gostei dessas coisas. E, tanto que na minha casa, às vezes chegava de fim de semana e falava para minha mãe, meus avós, né? Hoje eu vou fazer a comida. Eu nem fazia a comida. Tanto que aí nós mudamos. Depois de um tempo já, a gente mudou do sítio, né? Fomos para a cidade. Aí foi trabalhar de empregada, né? Ali de empregada eu trabalhava de cozinheira. Com quantos anos você tinha, mais ou menos? Ali, acho que eu tinha uns 17 anos, mais ou menos. Aí você foi fazer faxina? Não. Eu fazia faxina, mas eu cozinhava também. Era mais pra cozinhar. E agora sobre o vô. Qual que era o nome dele? Sobre o vô, qual que era o nome dele? Seu esposo? Erasmo Fiorenzo. Erasmo Fiorenzo. E quantos anos você tinha quando você conheceu ele? E como vocês conheceram? Acho que tinha uns 14 anos. 14 anos? Novinha? Você conheceu ele? Ele morava ali perto? Não, a gente morava numa fazenda, de lá a gente mudou para outra fazenda, né?
E eu conheci ele ali naquela fazenda onde a gente foi morar, né? E ali a gente começou... E era outra cidade, não? Não, na mesma cidade. Na mesma cidade? Só as fazendas que eram diferentes. Né? E ali que eu conheci ele. E ele trabalhava lá? Ele era mais velho que você? Não? Ele era 3 anos mais velho. 3 anos, tá. Então, e ali que eu conheci ele e comecei a me namorar ali. Aí você começou a namorar, ele era novinha, tinha 14 anos, não? É, mais ou menos isso. Nossa. Então ele foi seu primeiro namorado? Foi meu primeiro namorado. E aí você casou com qual idade depois? Olha, pra falar a verdade pra você, Jéssica, como eu tô falando pra você que me registraram de um jeito que, né? Então eu, pra falar a verdade pra você, eu nem sei mais ou menos a idade que eu casei, né? Porque Mas você era eu novinha? era nova, né? Eu era nova quando eu casei, acho que tem uns 18 anos, mais ou menos. Uns 18. Entendi. Na idade, né? Na idade, assim, né? Porque eu tô falando pra você. E aí teve casamento, foi na igreja, tudo? Igreja, civil, tudo direitinho. E teve festa? Festa assim, né? Na casa, né? Naquela época a gente fazia festa em casa, não fazia assim, em salão, essas coisas, né? Chácara, essas coisas, assim em casa, né? Na fazenda, né? Onde a gente morava. Então, a gente fez a festa, tivemos um baile, fizemos aquela festa, né? Tudo assim, sabe? Legal. E aí depois vocês casaram, vocês moraram na mesma cidade? Ou vocês mudaram, não? Não, morei na mesma cidade, inclusive eu morei 6 meses com a minha sogra. Na casa da minha sogra, morei 6 meses. Como chamava a sua sogra? Rosa. Rosa. Ah, Dona Rosa. Certo. 6 meses com ela. E aí depois vocês compraram uma casinha? Não. Então vocês foram morar na casa onde? Fomos morar na mesma fazenda. Na fazenda. Uma casa que o administrador lá deu uma casa pra gente morar, né? Porque lá era assim, né? Os empregados tinham sua casa na fazenda pra morar, né? Aí eu fui morar numa casa lá. Né? Eu sempre bem de casar. E ele trabalhava na roça também? Trabalhava na roça, ele cortava cana. Eu trabalhava de ajudante de caminhão, de cana. De cana? De açúcar? Cana de açúcar. Depois você teve seu primeiro filho, que foi o Claudinei. Eu trabalhei. E aí você tinha quantos anos mais ou menos? Demorou um pouco? Não demorou muito, não. Eu casei em novembro, eu casei em janeiro, dia 30 de janeiro. E o ano você lembra, não? Hã? O ano que você casou, você não lembra? Meu pai nasceu em 60, né? 59, será? Ah, então foi rapidinho. Eu casei em 31 de janeiro. 14 de novembro, seu pai nasceu. E aí você... 3 e pouco, meu pai casado. Ah, foi rapidinho. Aí quando você teve o primeiro filho, ele nasceu em casa ou no hospital? Hospital. No hospital, aí. Todos os seus filhos nasceram no hospital? Só o sinal, nasceu em casa. Vocês lá nasceu em casa. E aí você teve quantos filhos? 5. 5 filhos. Como foi criar as crianças? Você lembra como que foi? Tipo, o que você lembra daquela época? De criar as crianças, Eu lembro também dele, tenho saudade também dessa época. Tenho saudade também dessa época, né? Lembro quando o Ney nasceu, o teu pai nasceu, né? E lá de 2 anos e 3 meses nasceu a tia Zilda, né? E eu lembro todos eles quando era criança, né? Depois veio o tio Sival, depois veio a tia Sueli, depois veio o tio Lázaro, né? E eu lembro tudo eles, tenho saudade, né? Quando eles eram pequenos, né? Lembro de quando eles eram pequenos, que nós morávamos na chácara do meu sogro, tio avô, tio bisavô. E eles moravam numa chácara boa, sabe? Tanto que mais era o teu pai e a tia Zilda. Naquela época ainda. Não, depois eu teve o tio Sival. E esses 3 moraram na chácara. Na chácara. Agora, a partir da tia Sueli... Aí você mudou. Frente, não. Agora, o teu pai, a tia Zilda e o tio Sival moraram na chácara, né? Então, eu lembro, né, que quando eles moravam na chácara, né, a gente levantava de manhã, tirava eles da cama, dava um cafezinho deles, daí eles se afundavam no meio daquela chácara, no pomar, né? E lá eles ficavam até a hora do almoço brincando, tomavam um cafezinho e depois eles subiam. Ficavam até a hora do almoço brincando os dois lá. Quando chegava na hora do almoço, chamava eles vinham, né? Almoçava e dava outra vez brincar.
Aí brincava até tarde. Quando chegava tardezinha, eles vinham, né? Aí eu já dava banho neles, né? Dava banho nos dois, já tinha comidinha, já fazia comida, já dava comida para eles, a tia Zilda já tinha que dar comida para ela, e já cedo, né? Porque ela dormia. Se não desse comida para ela cedo, ela ia parecer que comer, né? Então dava comida para ela, né? E nessa época você não trabalhava na roça, tinha que ficar em casa, cuidava das crianças. Ficava em casa cuidando das crianças. Que eles não iam pra escola ainda. Ou eles foram... Não, ainda nessa época não. Depois o seu pai foi pra escola. Então, e às vezes, muitas tardes, assim, às vezes nós saíamos no portão encontrar o teu avô, né? De trabalho, mas nós já tínhamos jantado, né? Aí eu lavava a louça, tudo, e aprontava a magnificação do seu avô, ela fogão de lenha, né? Aprontava tudo e deixava no fogão quente. Já deixava uma lata de água, essa lata grande de querosene, de 8 litros, de água, esquentava, era, né? Deixava para aprontar, porque o avô, quando o avô chegava, para tomar. Aí quando o seu avô chegava, eu aprontava na cidade de tomar banho. Ah, não tinha chuveiro? Não. Aí tomava banho na água, na bacia, ia jantar, a tia Zilda ia dormir. Agora seu pai não, seu pai ficava ainda até mais tarde ali com a gente, né? Conversando, brincando ali. E assim, depois nasceu o Sival. E depois vocês mudaram pra onde depois? Nós mudamos para Rumatra. Como? Na Rumatra. É uma cidade? Não, na mesma cidade. Ah. Só um lugar diferente, né? Mudamos para lá, que foi ali que a tia Su nasceu. A tia nasceu ali, ficamos ali acho que 1 ano e pouco. Daí fomos embora para Pirajuí. Aí vocês foram pra Pirajuí? Para Pirajuí, ficamos também 1 ano e pouco em Pirajuí. Daí viemos aqui para cá, para Jundiaí. Temos aqui até hoje em Jundiaí, né? Aí vocês mudaram pra Jundiaí pra mudar. Ele foi trabalhar com outra coisa. Não, foi trabalhar com a mesma. Na roça também. Não, na roça não. Eu trabalhava na mecânica. Mecânica? Aí que ele era soldador. Ele era soldador? É. Ah. Soldador. Não, ele era esmerilhador. Como? Esmerilhador. Esmerilhador. Aí depois vocês vieram pra Jundiaí e aí vocês moraram na Caique. Que era tipo... Era onde ele trabalhava também. E aí depois da Caique vocês foram... Mas aí vocês compraram uma casa e mudaram, não? Nós mudamos na Caique, ficamos ali bastante tempo, acho que uns 14 anos ou mais ali na Caique, né? Nós ficamos ali. Aí ali eu que o Lázaro nasceu. O Lázaro nasceu ali na Caique, né? Aí ainda ficamos ali um bom tempo. Aí saímos dali, fomos morar, quando nós saímos dali da Caique, nós fomos morar lá na... Não era Rua do Retiro, agora eu não lembro o nome da rua lá. Mas nós fomos morar numa rua lá, né? Eu não lembro o nome agora da rua, Jéssica. Aí ficamos ali acho que 1 ano e pouco, né? Aí nós já tínhamos construído a casa, nós já tínhamos construído a nossa casa lá na Vila Esperança. Ah, vocês construíram? Isso. Aí saímos de lá e fomos para casa lá na Vila Esperança. Lá na Vila Esperança moramos bastantes anos também lá na Vila Esperança, né? Aí da Vila Esperança, mudei aqui Pro Eloy? na Eloy. É. Né? Então, até. E aqui na Eloy, né? E agora eu fiz, né? Mas aí você sempre trabalhou em casa, né? Sempre trabalhei. Não, eu trabalhei um tempo numa casa, quando eu morava na Caique. Trabalhei um tempo assim, de fazer faxina na casa do papai. Lavei roupa também, né? Mas mais em casa, que eu trabalhei mais foi em casa mesmo. Trabalhei mais em casa. Cuidar de casa, essas coisas. Né? E aí, depois o vô faleceu. Faz quanto tempo, mais ou menos? Não. Ele tinha quantos anos, mais ou menos? Acho que ele tem. Não lembro direito já se a idade que ele tinha ali. Não lembro dele. Eu tinha uns 2 anos, eu acho, né? Então faz uns 28 anos Ele atrás. morreu? É. Ele faleceu faz 26 anos. 26 anos que ele morreu. 26 anos que ele faleceu. 26 anos. E aí depois que ele faleceu, aí o que aconteceu na sua vida? Aí eu fiquei com o tio Lázaro, né?
Aí você morava só vocês Casado, dois? Né? Seu pai era casado, a tia Zilda, a tia Su, o tio Sival, tudo era casado. O tio Sival morou comigo 6 anos, 10 anos. O tio Silval morou? Morou comigo, foi de casado, né? Não na minha casa. Na casa de baixo. Né? Morou 10 anos comigo, né? Tanto Na sua casa era assim, uma casa em cima e uma casa embaixo. É. Tanto que a Aline saiu de lá, saiu com 10 anos de lá, né? E daí depois que fazia 6 meses mais ou menos que o avô tinha falecido, o tio Sival mudou para casa da outra, da mãe da tia Nerite, na Vila Hortolândia, né? E eu fiquei ainda lá na Vila Esperança com o tio Lázaro, né? Ficamos lá ainda. Minha mãe ainda achou uns não sei quantos anos, fiquei mais de 4 anos. Fiquei lá ainda, né? Aí depois, né, começou a me dar problema, né? Negócio da coluna. E daí a tia Su, né? E o tio Zé Carlos fizeram que eu fosse lá para Eloy Chaves, né? Aí eu tinha uma casa lá, eu tinha uma chácara na Tupé. Aí eu vendi aquela chácara. E o dinheiro que eu tinha naquela chácara, eu comprei a casa lá na Vila Esperança, na Eloy Chaves, que é essa casa que eu vendi, né? E vim para Eloy Chaves, né? Voltei para Eloy Chaves, fiquei ali não sei quantos anos. Morou no apartamento? Não, depois que eu fiquei, não sei quantos anos que eu fiquei na casa. Fiquei bastante tempo na casa. Aí eu mudei lá por Retiro, na casa da tia Zilda. Eu fui pra lá. Na casa de baixo, né? Fiquei 6 anos lá na tia Zilda. Fiquei 6 anos na tia Zilda, daí o problema que me atacou de um jeito que não deu pra mim ficar mais lá. Aí foi quando eu vim pro apartamento. Fiquei 5 anos no apartamento. No Eloy Chaves. Na Eloy Chaves, né? E na Linda 2. E agora tá com 1 ano e meio, 1 ano e pouco mais. Tô com a tia, quer dizer, tô com a tia Zilda. Tô com todos, né? Não posso falar que eu tô só morando com a tia Zilda, não. Com a tia Su. Com a tia Su. Não pode dizer que eu tô morando com a tia Su, não. Porque eu moro um pouco eu moro com a sua mãe, um pouco eu moro com a tia Verede, um pouco com a tia Michele, um pouco com a tia Zilda e um pouco com ela. Então quer dizer que eu não moro com ela. Eu moro com todos. Eu penso assim. Eu moro com todos, né? E aí, agora eu ia perguntar para você deixar um conselho de vida para as próximas gerações. Que conselho você daria? Não sei, eu acho que os conselhos mais que eu tenho que dar mais são para os pais, né? Tomar mais cuidado com os seus filhos, né? Porque na época que nós vivemos hoje é uma época, e não é a época que eu vivi, não foi a época que eu criei os meus filhos. A época que eu criei meus filhos foi uma época que você podia deixar eles sair, brincar, sossegado, você não tinha aquela preocupação. Né? Então, o que eu posso dar, o conselho que eu posso dar não é para os netos, tem que dar para os pais. Né? Porque, como eu estou falando para você, naquela época, quando eu criei meus filhos, eles brincavam, né? Eles brincavam, os amigos deles eram pessoas confiáveis, eram pessoas, não tinha esse negócio, o que tem hoje, droga, essas porcarias, todas essas coisas que hoje tem, né? Então hoje o conselho que eu dou para os pais é ter muito cuidado com seus filhos, saber com quem eles andam, sabe? Não deixar seus filhos sair com qualquer pessoa que você não conhece, né? Ou mesmo que você conheça, vai ter que ficar sempre em cima, sempre esperta, porque a gente nunca sabe. Esse é o conselho que eu dou, porque o mundo que nós vivemos hoje é um mundo cheio de maldade. E na época que eu criei meus filhos e que eu fui criada, era um tempo maravilhoso, um tempo que ninguém tinha maldade, era aquele tempo que todo mundo tinha aquela amizade, só mãe sabe, tempo que todo mundo tinha aquela amizade, você podia sair e deixar a porta aberta que ninguém entrava mexer, era uma coisa muito diferente de hoje. Hoje você não pode confiar em todo mundo. Então esse é o conselho que eu dou. Cuidar, né? Tomar cuidado. Tomar cuidado, porque sabe que às vezes sai com uma fotomaria, acha que aquela pessoa é uma pessoa certa e não é. Né? É isso. E o mundo também é perigoso, o mundo é de maldade. Né? Isso é o conselho. Então tá bom. Acho que é isso.